Vamos ler Lucas 15, a partir do verso de número 11. A história mais contada da Bíblia. Lucas 15, 11. O título é a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Jesus continuou, Lucas 15, 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para ele e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar seu regresso. Até aqui a história é maravilhosa, né? Mas agora que começa a história. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Ele chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci uma das tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A história por si é maravilhosa, não é? Eu quero falar nessa noite sobre filhos ou servos. Eu quero pregar nessa noite uma mensagem para eu e você vencermos um dos espíritos mais fortes que existe. Jesus, nos anos em que andou aqui pela terra, enfrentou todo tipo de espírito. Espírito de doença, espírito de morte, tipos diferentes de demônios. Demônio mudo, demônio que punha a pessoa cega. Jesus enfrentou até o espírito da própria morte. Ele expulsou a morte de Lázaro e Lázaro ressuscitou. Mas teve um espírito que o confronto de Jesus com ele não deu bom para Jesus. Foi o espírito da religiosidade. Na verdade, quem matou Jesus foi a religiosidade. A religiosidade não foi transformada por Jesus, ela matou Jesus. E as pessoas hoje, elas vivem assim, eu percebo isso. Ninguém sabe viver uma vida equilibrada, são poucos. A maioria ou estão aqui, vivendo na libertinagem. O que é libertinagem? Eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, se me der prazer eu faço, e eu não tenho que dar satisfação a ninguém, e eu não estou nem aí para nada, e eu vou viver o cristianismo do meu jeito, e não tem negócio de pastor, não tem negócio de Bíblia, eu vou viver na minha cabeça que me guia, meu nariz vai para onde aponta eu vou. Tem gente que vive assim. E tem o outro lado, que é o povo que está na religiosidade. O que é religiosidade? É aquela pessoa que ela vive tentando agradar a Deus através de regrinhas humanas. São aquelas pessoas que não têm um relacionamento vivo com Deus.
Elas acham que vão conseguir bater a cota sendo bonzinhos. Eu vou conseguir minha salvação pelas obras. Eu tenho que orar, eu tenho que ir na igreja. E esse grupo é o oposto do outro. Se o outro está completamente envolvido no pecado, o daqui está completamente preso pelo pecado. O certo não é nem lá, na libertinagem, nem aqui na religiosidade. O certo é termos um relacionamento de Deus como filhos. Temos alguns filhos de Deus aqui nessa noite? Deus nos chamou para sermos filhos. O grande exemplo do que não temos que ser na Bíblia são os fariseus, que foram aqueles que levaram o Filho de Deus a ser morto. O que era a vida de um fariseu? Personificação do que é uma falta de vida de religiosidade. É performance sem vida, ritual sem coração, regrinhas sem fogo. No Velho Testamento, as pessoas eram servas de Deus. Elias, servo do Deus Altíssimo, né? Samuel, servo do Deus. Mas na revelação progressiva de Deus, Jesus trouxe para nós um novo conceito. Qual é? De que nós somos filhos. E é interessante que um filho serve ao pai, sim ou não? Mas o servo nunca é filho. Quem entende o que eu estou falando? O filho serve ao pai, sim ou não? Mas o servo não é filho. Você pode ser um ótimo empregado na sua empresa. Quem vai herdar essa empresa é o filho do patrão, não é você. Pode ser o batedor de cota que for, você nunca vai herdar. Agora, quando Jesus veio e morreu por nós, Ele nos deu a identidade de filho. O que o diabo quer? Que a gente viva oprimido por uma religiosidade, ou por uma libertinagem. Essa história que eu acabei de ler é exatamente isso. Quem era o libertino da história? O filho mais novo. Pai, você custa morrer, cara. Eu estou doido para você morrer para pôr a mão no seu dinheiro. O senhor não morre? Faz o seguinte, me dá a minha parte aí, que eu estou a fim de curtir, estou a fim de pegar a mulher, cheirar cocaína e descer até o chão. Vão aí, pai? Me dá meu dinheiro. O pai dividiu o dinheiro e entregou para o filho. Um menino completamente perdido, libertino, e a Bíblia diz que ele gastou tudo vivendo irresponsavelmente. Irresponsavelmente. Satanás quer nos colocar vivendo vidas ou desse jeito, como o filho mais novo, ou como o filho mais velho, que nós vamos falar um pouquinho dele mais à frente. Mas a gente já vê no próprio Velho Testamento algumas pessoas diferentes. Por exemplo, Davi vivia uma vida de filho. Se você ler os Salmos, você vê que Davi fala de servir a Deus, mas ele é um crente no Velho Testamento. E lá em Gálatas capítulo 2, a gente vê Pedro sendo um servo no Novo Testamento. É possível você estar aqui hoje e não agir como filho de Deus, e agir de forma toda engessada, e ser essa pessoa toda presa pela religiosidade. Eu estou aqui na igreja, mas por que a igreja é toda preta? Meu Deus, o pastor está usando uma jaqueta que tem a cara dele atrás da jaqueta. Será que ele não é um cara meio perturbado? Sim, mas sabe, um teclado vermelho, isso não é coisa de pombagira, não, hein? Olha, isso aqui não está parecendo 2 chifres. A pessoa religiosa, ela não está preocupada com Deus, em viver uma vida de filho de Deus, de filha de Deus. Ela é um caça-problema, ela é um fiscal da fé. Ela fica olhando tudo para ver onde que vai achar defeito na vida. Os fariseus, gente, Jesus no meio do mato, lá em Mateus 12, no meio do mato, os discípulos de Jesus pegaram, estavam com fome, pegaram as espigas e começaram a comer. Os fariseus saíram de dentro do poeiro. Esses bichos eram demônio. Saiu de dentro do poeiro e falou assim: vocês estão comendo com a mão suja. Jesus falou: eu não aguento não. Olha, some daqui! Some daqui! A religiosidade é isso. A religiosidade é uma tentativa de te prender, sendo que Cristo já te soltou. Eu não quero ser preso. Eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Sabe quando que eu vivi uma luta muito grande?
Eu nunca vivi uma luta muito grande sendo esse filho mais novo. Às vezes que eu pequei, que eu me entreguei ao pecado, não foi igual esse menino do texto, não. A minha grande tentação nunca foi ser o filho mais novo. A minha tentação sempre foi ser o filho mais velho. Por quê? Porque eu nasci em lar cristão. Minha mãe me deu 1 milhão de Bíblia. Meu pai me levou para a igreja. E eu cresci ouvindo os corinhos. E quando eu tinha 6 anos de idade, eu me lembro que o pastor me chamou na frente da igreja. E eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? E eu olhando para o alto, citei os 66 livros da Bíblia de cor. Gente, eu desci daquele altar assim, ó. Eu sou o apóstolo Paulo 2.0. Eu citei os 66 livros da Bíblia. Então sempre eu lutei para não ser esse antipático daqui, que é o religioso. Que é o cara que bate no peito e fala assim: casei virgem. Deixa eu olhar aqui os prostitutos que estão aqui nesta noite. Sei os livros da Bíblia. Deixa eu olhar para esse bando de que só sabe TikTok, formado em TikTok. É um espírito. A religiosidade quer me prender, te prender e te matar. Quer te tirar de cá e te colocar aqui. Mas o que Deus nos chamou para ser não é servo, não é para ser preso, não é para ser escravo, não é para ser funcionário. Ele nos chamou para sermos filhos. E ser filho é muito legal. Ser filho é muito legal. Por quê? Porque filho, ele nasce. O meu neto nasceu, meu neto. Ele pode usar o cabelo azul, vai continuar meu neto. Ele pode fazer o que ele quiser, ele é neto, ele é meu neto. Acabou a conversa. Alguém falou, ele tem cara de joelho. Eu falei, é um joelho que é meu neto. Quem entende o que eu estou falando? Ai, pastor, eu tenho lutas, depressão. Então vamos lá, você é um filho amado de Deus com depressão, mas não deixou de ser filho, não. Pastor, estou desempregado. É um filho amado de Deus desempregado. O desempregado não eliminou que você é filho, não. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Uma filha amada de Deus solteira. Ai, pastor, é uma lepra ser solteira. Não, não é uma lepra, querida. Curta bastante sua vida de solteiro, viu, solteiro que está aqui? Porque quando chegar uma pessoa na sua vida, vai frear tudo. Vai frear tudo. Se você não sabe o que chama FBI, você vai conhecer o que é FBI. Né? Minha mulher, o que eu vou falar, ela já sabe. A minha mulher está igual Deus, ela é onisciente. Hein? Mulher, mulher. Eu não vou falar mais não, que... Me ajuda, Jesus, porque senão eu descobri que eu crio provas contra mim mesmo, você está entendendo? E eu estou querendo sair livre. Oh Deus, faz um milagre essa noite, Pai, Tu és poderoso. Então eu quero te mostrar nessa noite, não quero falar tanto desse moleque, o sem vergonha não, que a gente conhece a história dele. A gente conhece um monte de filho pródigo hoje. Eu até falei aqui do 100ª ovelha, do povo que está sumido. A gente sabe o que é um desviado. Ninguém tem dúvida. Prostituição, todo mundo sabe o que é. Roubar, todo mundo sabe o que é. Agora, religiosidade, a maioria das pessoas confundem. O que é religiosidade? É a piedade travestida de mentira. É você pegar aquilo que é o certo, tem cara de ser certo, mas não é. É o que os fariseus eram, um bando de sem vergonha, que se achava melhor do que os outros, só porque obedecia algumas leis de Moisés. Então eu quero que você acompanhe comigo o que está escrito aí a partir do verso 25. O filho mais novo voltou, o pai fez uma festa, e todos tinham que celebrar. Gente, era para essa história terminar linda, todo mundo entrou para a festa, acabou. Olha o verso 25, o que acontece? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Aonde ficam as pessoas religiosas, gente?
elas não param, elas são sempre ativas, elas correm para lá e para cá, elas não podem parar, porque se elas pararem, o reino de Deus não vive sem elas, elas vivem da síndrome de cheguei, então agora o departamento infantil flui, cheguei, então agora o culto das 18 acontece, eu sou essa pessoa insubstituível no reino de Deus. Gente, deixa eu te dar uma notícia, se faltar eu, faltar você, o reino de Deus melhora, tem 1000 melhor do que nós. Eu aprendi isso. Mas o filho mais velho, o filho religioso, a pessoa presa pelo espírito de religiosidade, ele vive num ativismo religioso e numa correria muito grande, porque ele tem sempre que estar no campo. Eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu faço tudo acontecer. Sem mim isso aqui não anda. Olha que mentira, acontece tudo. Gente, Deus precisa nos libertar, e para nos libertar nós temos que entender que Ele quer que sejamos filhos. O filho pode servir o pai? Vou perguntar de novo. Sim. Mas o servo algum dia vira filho? Não. Você é filho de Deus. Mas esse menino aqui estava lá no campo, mexendo, correndo para lá e para cá. E aí o texto diz: quando se aproximou da casa, ouviu 2 coisas que religiosos não gostam: música e dança. Ele já veio chegando e o radar espiritual dele ligou de longe. Presença de demônio detectada. Música, que música é essa? Que dança é essa? Que é isso? Posso te falar uma coisa? Gente religiosa é aborrecida. É gente que não gosta de alegria. Eles olham para tudo assim, Eles têm um olhar 43, e eles têm o tempo todo, eles são chatos, gente chata. Gente, os filhos são leves. Deus libertou o povo do Egito para fazer o que no deserto? Vamos ver quem lembra. Uma rave. O que Moisés falou com o faraó? Deixa o meu povo ir fazer uma rave no deserto. O que Deus falou com Moisés? Moisés, Levítico capítulo 7, anota aí, eu quero que vocês façam 7 festas por ano. O nosso Deus é um Deus leve, é um Deus festeiro. Quando esse desgramado desse menino, que pegou a metade das mulheres da cidade, voltou, o que o pai fez? Fala comigo, o nosso Deus é o Deus do forró. Você sabe de onde vem a palavra forró? Quando os americanos estavam aqui no Brasil muitos anos atrás, eles faziam as festas deles. E aí os brasileiros não iam, lá no Nordeste. Aí os americanos escreveram for all, que é para todos. Aí os brasileiros começaram a vir, e um brasileiro convidando o outro falava: não, é forró, olha lá. Que significa para todos. Ei, Deus está mandando dizer para você nessa noite que Ele ainda tem uma festa para mim e para você, e é forró, é para todos, é para todos, é para todos. Quem sabe você está aqui, você não se lembra a última vez que dançou para Jesus, que cantou sozinha. Essa semana, gente, eu estou lá em cima, minha casa tem 2 andares, eu estou ouvindo uma gritaria lá embaixo, uma gritaria. A minha mulher com uma colher de pau, gravando um story e berrando uma música. Eu falei, tem no mínimo umas 20 pessoas lá embaixo. Era só a Patrícia e a Galileia, nossa pincha. A Galileia assustada, lógico. E a Patrícia cantando. Gente, mas num desafinamento. A Patrícia é muito desafinada, tadinha. Mas o louvor para o Senhor, Ele recebe, amém? Quem sabe você nunca foi assim. Essa é uma das coisas que eu mais amo nela. Ela ficou 2 semanas fora agora lá com o nosso neto. Eu falei, Paty, o que você mais achou ruim? Ela me perguntou, eu falei, o silêncio, a casa silêncio. A Patrícia fica gritando, ela só conversa, ela é bilíngue, fala português e gritando. Ei, quem sabe você está aqui e você é o filho da parábola. Não gosta de parar,
não gosta de música, não gosta de dança, não gosta de festa, fica achando defeito em tudo. Ei, essa religiosidade tem que ir embora. O que mais o texto diz aqui? O texto diz assim: então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Isso aqui é o espírito da religiosidade, ó. Eu quero saber o que está acontecendo. O que foi feito aqui sem minha autorização? A pessoa não é leve. Verso 27, este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Isso aqui já fala do WhatsApp, que o grupo eles começaram a mandar foto da festa e mandando o boi gordo morto. Gente, sabe quem era o boi gordo? Vamos ver se vocês conseguem fazer um cálculo de quem que era esse boi. Desse menino. Não tinha repartido a herança? O outro não tinha cheirado tudo em cocaína? E com mulher? O que ficou era de quem? Quando a ficha caiu, ele falou: eu estou bancando o Rock in Rio? Eu? Gente, o novilho gordo representava o sustento da família, porque era o novilho que era posto para cruzar com os outros, o resto do gado, para conservar a pureza da raça. O pai matou o que ele tinha de mais precioso para celebrar a volta do filho. E a verdade, o filho, quando voltou, ainda pediu para ser servo. Esse negócio de ser servo, gente, volto a dizer, filhos servem, mas o servo nunca é filho. Nunca é filho. Você vai servir a Deus, mas não com esse espírito de religiosidade que esse moço aqui viveu. Olha o que o texto diz aqui: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Foi rosnando, a cabeça dele foi girando. Quem já viu a Anabelle aqui? Né? As mãos caiu para trás, virou aquele demônio. A religiosidade gosta de dar nota para a performance espiritual de tudo e de todos. Não gostei do culto, o pastor grita demais, esse louvor não precisava disso. Por que o som deu um pau no meio do som? Isso aí é Deus desaprovando o louvor que foi feito essa noite. É assim ou não é assim, gente? Quem conhece gente chata nesse nível? Deixa eu ver. Mas não olha para o lado agora não, para a pessoa... Tem gente que é assim, insuportável. O filho ficou cheio de ira. Por quê? Porque ele era o padrão do que era santidade. Ele era o padrão do que deveria ser feito. Ele é que tem a palavra final. Ele é que sabe os oráculos do Deus Altíssimo. Posso contar um segredo para vocês de um cara que já tem 51 anos? Cada dia que passa eu sei menos. Cada dia que passa eu falo com Deus assim: Deus, nossa, mas eu com 35 achava que eu sabia tudo. Deus, eu estou com 51, eu vou falar para o Senhor que eu estou sabendo o meu nome, o primeiro nome. Que agora já está entrando outros povos na minha família. E agora o meu nome também está... Feliz a pessoa que envelhece e permite Deus continuar ensinando ela. Porque a tendência nossa é de ficando mais velho e de virar o Raul Seixas. Tem aquela velha opinião formada sobre tudo. O que fala com a pessoa fala: não, batismo do Espírito Santo, eu só de olhar já sei o que é, o que não é. Não, a pessoa orou em língua, eu já sei quando é na carne, quando é no alcatra e quando é no... Tem gente assim. Tem gente que ele é o fiscal de tudo. Chato, religioso. Jesus quer libertar eu e você nessa noite. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Ele quer nos trazer para a liberdade dos filhos de Deus. Filho é livre. O que o texto diz? Ele não quis entrar, ele não quer entrar na festa. Gente, se a festa era para o irmão dele, que tinha quase morrido, e ele não entrou na festa do irmão dele, o que você acha que ele ia fazer no seu casamento? O que você acha que ele ia fazer no seu aniversário?
se esse menino não conseguiu celebrar o milagre da volta do irmão dele? Sabe que dia que você vê que você é um servo? Um servo livre, um filho de Deus? Quando você mostra alegria pela vitória dos outros. Quando você celebra a vitória das pessoas, fala assim: glória a Deus pela sua vitória, eu estou feliz demais, a sua conquista me motivou, glória a Deus por você. O que mais o texto diz? Mas ele respondeu ao pai. Olha aí, agora chegou o momento mais bacana, porque a pessoa religiosa, ela põe Deus no lugar dele, não é Deus que põe ela no lugar dela, não. E olha como é que ele começa a responder o pai. Olha, fala comigo, olha. Quem consegue imaginar esse menino com o dedo assim? Olha. Ele ia pôr o pai no lugar dele. Por quê? Porque o menino estava do lado de fora da festa, o pecador desgramado estava lá dentro comendo coxinha de catupiry, e o sonzão, sonzão comendo solto lá dentro, os servos, gente, tudo que estava acontecendo lá dentro era com o dinheiro do filho mais velho. Deixa eu te fazer uma pergunta: se entrar um travesti aqui agora dentro dessa igreja, sentado do seu lado, qual é a sua reação? Nós muitas vezes estamos querendo que as pessoas já venham convertidas. Nós estamos querendo que a menina já venha sem a mini saia, que o cracudo já venha limpo. Não! Se você é filho de Deus, você celebra a vitória do irmão mais novo, e você entra na festa dele, e você curte o que Deus está fazendo na vida daqueles que ele está alcançando. Olha, pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo. Agora, aí ó, ele contou agora: eu não trabalho para você por amor. Gente, na verdade eu tenho dó desse pai da parábola, porque ele tinha 2 filhos, mas não tinha nenhum filho. Esse menino aqui queria que ele morresse, porque ele queria pôr a mão na bufunfa do pai para curtir. E esse daqui queria que o pai sumisse também, só que a estratégia dele foi outra, o approach dele foi outro. Sabe o que ele fez com Deus? Ele pagava, ele posava de bonzinho para o pai, mas na verdade o que ele queria era só a herança dele também. E aí ele falou, é aquela pessoa, eu me lembro da história, um dia um irmão chegou na igreja, se converteu. Eu comecei a cuidar dele. Ele falou: pastor, minha família é 12 pessoas, ninguém é cristão. Falei: vamos orar para eles converterem. Em 90 dias, os 12 estavam batizados na igreja. Aí um outro irmão me procurou e falou: pastor, sim, eu estou vendo os pastores aí, tudo babando esse irmão que chegou, e a família dele toda já converteu. Eu estou aqui na igreja há anos, clamando a Deus, não vem resposta nenhuma, não vem nada. Será que vocês não estão babando ele porque ele é rico, ou porque ele está dando alguma coisa para vocês? Eu falei: sim, amigo, você não consegue vibrar com a vitória de 12 parentes do cara converter? Como é que você quer que Deus faça uma obra na sua família, se você não consegue vibrar com a vitória do outro? Muitas vezes era isso que está acontecendo. Esse menino, na hora que viu o irmão dele, que gastou dinheiro com as prostitutas, sendo celebrado, a religiosidade gritou, rosnou. Aí aqui é o demônio mesmo falando na boca do menino. E aí diz assim: eu trabalhei como um escravo, nunca desobedeci às tuas ordens. O religioso se acha espiritualmente melhor que todo mundo. Eu nunca vou esquecer uma vez, isso já tem uns 10 anos, acabou um culto aqui na igreja, o pastor Márcio estava aqui embaixo, cumprimentando as pessoas, eu estava do lado do pastor. Chegou uma pessoa, um jovem, um homem jovem, e começou a ensinar o pastor Márcio o que ele tinha que fazer. Pastor, o senhor tem que fazer assim, assim, o senhor não pode fazer assim igual o senhor fez aí agora. E eu do lado, gente, sem brincadeira, o pastor Silas Malafaia incorporou em mim na hora, e eu fui ficando doido. E o cara falando, e eu assim, e o pastor Márcio, gente, e fazendo assim com o pé assim. Ele fica assim quando, né? Ele é muito fofinho, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Não, graças a Deus, nós temos o pastor Márcio. Aí o que aconteceu? O pastor pediu licença, 1 minutinho e saiu. Quando ele saiu 1 minutinho, eu cheguei para o rapaz e falei: moço, você trabalha com o quê? Eu sou advogado.
Eu falei, que dia algum de nós foi te ensinar como agir lá dentro do tribunal? Ou você está conversando com um cara que tem quase 50 anos, que está cuidando de igreja. Você não tem vergonha não? Você está querendo ensinar o pastor? Você nasceu agora, cara. A religiosidade faz você assistir uma semana de aula teológica e querer dar aula para o seu pastor. Sabe onde eu encontrei muita religiosidade? Nos 9 anos que eu estudei teologia, 4 anos de bacharel e 5 anos de mestrado em teologia. Eu chegava lá dentro, todo mundo tinha resposta para tudo. Você quer saber a resposta para qualquer coisa? Vai num seminário teológico. O povo tem resposta para tudo. Esse menino tinha resposta para tudo. Nunca desobedeci as tuas ordens. Pecador miserável. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Agora ele mostrou. Ele não queria festa com o pai. Ele queria festa com os migos. Os migos que também eram religiosos e chatos como ele. Nenhum dos dois filhos queria festa com o pai, gente. Ei, você que está aqui nessa noite, deixa eu te fazer uma pergunta. A bênção que você está pedindo de Deus é para celebrar com o seu pai? Tudo que nós temos na vida, gente, tem que ser para celebrar com o pai. Quem entende o que eu estou pregando aqui? Filhos têm que celebrar com o pai. Eu me lembro que quando eu ia para os Estados Unidos, eu sempre vou lá pregar, porque eu morei lá 3 anos, eu tenho um parente, muitos amigos lá. Eu ia para os Estados Unidos pregar quando meus filhos eram pequenos. Quando eu voltava dos Estados Unidos e abria a porta de casa, meus filhos vinham gritando e pulavam em cima das malas. Presente! A Paty tinha que falar assim, gente, dá um beijo pelo menos do pai de vocês. Aí eles me beijavam assim, olhando para as malas. Aí eles foram crescendo e, graças a Deus, ficaram bons na arte de mentir, né? Então agora eu chego, eles falam, e aí pai, beleza? O que trouxe aí para nós aí? Feliz o filho que fala assim, eu entendi. A melhor coisa sobre o pai não é o maridão que ele vai me dar, não é a casa, não é a viagem, não é o emprego, é o próprio pai. O pai é demais. Tudo sem o pai é ridículo. Sem o pai a gente não vive, mas a religiosidade exclui o pai. O menino queria celebrar com um cabrito, com os amigos. Continue lendo aí. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Ei, você consegue olhar para uma pessoa e não jogar um julgamento sobre ela? Está colhendo o que plantou. Aí ó, pesa mesmo Jeová. Eu já contei para vocês aqui a história do irmão que conhecia um outro que era muito rico. Esse muito rico perdeu o dinheiro dele todinho. E esse irmão rico ia para a igreja a pé. Começou a ir para a igreja a pé. E só que morava do lado desse outro irmão. Esse outro irmão me contou, Lucinho, eu passo de carro, vejo ele indo a pé para a igreja, eu não dou carona. Porque quando eu vejo que Deus está tratando alguém, eu deixo Jeová moer. Eu te pergunto, uma pessoa dessa não é nem pessoa, que dirá crente? E se Jesus estiver punindo alguém? E se Deus estiver quebrando uma pessoa? A minha função é ajudar. Não, esse menino estava atravessado na goela. Por que o pai não tinha punido o menino? Eu vou falar a verdade para vocês, gente. Se eu sou o pai dessa parábola, eu não era bom desse jeito não. Eu sei que eu ia receber meus filhos de volta. Se eles cometessem esses pecados aqui, eu ia receber, mas eu ia colocar eles dentro de casa e falar assim, está aqui, e eu tenho só mais uma coisa para te falar. O modem eu não vou te dar a senha. Acabou. Pronto, você já dá a tortura número 1 e pronto. Não é? Você quer torturar hoje um filho? Você quer fazer um menino voltar para Jesus? Tira o Wi-Fi dele, acabou. Você vai ver Deus rapidão agir na vida dele. Olha, ó. Eu tenho orgulho de ser membro de uma igreja que acreditou num cara que cometeu um dos maiores homicídios do Brasil e chegou aqui dentro, aos pedaços, e foi cuidado,
E aí ele começou a cuidar de pessoas, daqueles que eram um lixo da sociedade. E a igreja reconheceu o valor desse cara e colocou sobre ele o título de pastor. E ele partiu para Jesus, tendo cuidado de pessoas que também não tinham valor, mas ele celebrava a vida daqueles que não tinham valor nenhum, porque ele sabia de onde ele tinha vindo, e ele sabia que Deus tinha feito na vida dele. Por isso, você está numa igreja assim, que celebra a vida dessas pessoas. Olha, não julgue ninguém só porque o seu pecado é diferente do outro. Não julgue ninguém só porque o seu pecado é diferente do outro. Nós todos somos filhos desviados em algum momento. Aí olha o que o pai diz. Disse o pai: meu filho. Sabe o que eu acho interessante? O pai não responde as perguntas dele. O pai não fala sobre o novilho que matou. O pai não explica. O pai só diz o seguinte: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Gente, que dia que nós vamos entender que se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e tudo é nosso. Ei, tudo é nosso, filhos de Deus, tudo é seu. O dinheiro que a gente corre atrás de morrer aqui nessa terra, sabe para que ele vai servir no céu? Paralelepípedo. As ruas de ouro vai ser de Bitcoin. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você é herdeiro de Deus. E aí o texto diz: mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos. Gente, o que Deus quer é celebrar e alegrar. Diga comigo: celebrar, alegrar. A religiosidade não quer nenhum dos dois. A religiosidade quer julgar e condenar. Mas os filhos de Deus têm que entrar na vibe de Deus. Qual que é a vibe de Deus? Celebrar e alegrar. Deus hoje tem uma festa preparada para mim e para você. E Ele não quer que você seja um escravo, um prisioneiro. Ele te fez para ser livre, liberto. Esses dias eu estava vivendo uma luta muito grande, e eu estava pensando, o que eu vou fazer? E começou a me dar medo. E eu comecei a ter algumas reações que filhos de Deus não devem ter. E eu comecei a ficar assim. De repente, eu falei, não, eu não preciso, eu sou filho. Ai, gente, se a gente saísse de casa todo dia pensando, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, nossa vida ia mudar. Eu parei e falei assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aí eu esqueci do problema, fiquei fortão. Aí quando deu no meio do dia, o medo voltou de novo. E o pai falou comigo: eu quero você alegre, eu quero que você festeje. Eu falei: mas eu não sou mais escravo. Cantei de novo. Teve uma hora que meu filho entrou no banheiro, eu estava dentro do banheiro, eu tinha acabado de ver um filme do Elvis Presley. Aí eu estava assim: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho. Quando você começa a levar essa identidade de filho para todo lugar, a leveza vem sobre você. E você começa a festejar com pouco. Você vai comer um miojo. Você fala: Deus, eu te louvo por esse miojo turbinado, que eu joguei uma cenourinha nele, só para não ficar parecendo miojo. Mas eu te louvo por essa cama que eu vou deitar e dormir, porque eu não estou lá no hospital, como essa família que a gente recebeu a notícia aqui agora. Você pode celebrar a Deus, porque você tem paladar. Eu fui na casa de um homem visitar, gente. O homem não sente gosto de nada, nunca. Ele perdeu o paladar para sempre. Todas as comidas têm o mesmo gosto. Eu visitei um outro senhor uma vez, que ele falou comigo: come aqui um queijo, toma um café. E a gente comeu café, queijo. Aí eu vi que ele não comeu nada. Eu falei: por que o senhor não come nada? Eu tive um câncer, todo o meu intestino foi retirado, eu só posso me alimentar de líquido. Gente, você é pobre, você está com problema, você tem luta, mas você tem um estômago, cara. Você sente gosto de um café.
Você vai voltar para casa agora e vai comer o repeteco da janta. Celebra o Senhor. Fala: Deus, obrigado por esse estrogonofe que eu fiz hoje de manhã e que eu vou pôr no micro-ondas 1 minuto, mas eu vou comer ele, porque eu sou filho de Deus e eu estou feliz. O Senhor está comigo. Eu vou vencer.